Deus abençoe a todos nessa manhã. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Jaime Júnior. É sempre para nós uma honra. Todo mês estamos cumprindo nossa escala aqui na Matriz. Deus abençoe também o pastor Adriano, nosso amigo. E nós sabemos que nessa manhã Deus tem uma bênção para cada um de nós aqui nesse lugar. Você não está aqui em vão, você que está na sua casa, fique sintonizado aí que Deus irá falar contigo. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27, versículo 51. Aleluia. Mateus, capítulo 27, versículo 51. E nessa manhã você tem toda a liberdade de adorar a Deus. O nosso culto, ele é um culto racional, então o culto que você está dando para Deus, Deus está vendo o seu culto. Então dê o seu melhor grito de glória, de aleluia. Você está numa igreja pentecostal, então você pode dar lugar ao Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã. Mateus capítulo 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Meus irmãos, eu pedia para Deus uma mensagem para pregar aqui nessa manhã aos irmãos, e eu tenho certeza que depois desse culto, não porque eu estou pregando, mas porque o Espírito Santo está aqui, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Quando você chegar na sua casa, você vai ver o milagre que Deus vai fazer lá naquele lugar. Para nós entendermos um pouco dessa história, nós vamos ter que voltar a muitos anos atrás, quando Deus ele dá uma ordem aos homens, por causa do pecado, por causa dos erros, das falhas. Deus ele não conseguia ter uma comunicação diretamente com o homem. Deus ele não conseguia ter um relacionamento com o homem, porque o pecado afastava o homem de Deus. Então Deus dá uma ordem: construa um templo, e dentro desse templo, na divisão mais profunda desse templo, no Santo dos Santos, não é no lugar santo, é dentro do Santo dos Santos, lá naquele lugar eu vou habitar. Era Deus dizendo para o homem: dentro do Santo dos Santos vai ser o lugar aonde vai ser a minha casa, aonde eu vou conversar, aonde o homem vai poder sentir a minha presença, aonde um homem, quando entrar lá dentro, não poderá ter pecados, não poderá ter erros. E é isso que acontece. O templo é construído, a presença de Deus entra para dentro do Santo dos Santos, e uma vez por ano Deus ele dá uma ordem, porque automaticamente todos os homens iriam querer saber como que tira a presença de Deus, como que é poder entrar dentro desse lugar. Seria uma tentação para o homem para poder entrar naquele lugar. Então Deus dá uma ordem: apenas um homem, uma vez por ano, poder entrar no Santo dos Santos. E esse homem não é o sacerdote, não é nenhum outro. Esse homem tem que ser o sumo sacerdote. Uma vez por ano, esse homem poderá entrar dentro desse lugar e entregar um sacrifício ao povo, entregar as orações do povo, porque o profeta falava para o povo aquilo que Deus mandava, e o sacerdote entregava para Deus aquilo que o povo pedia. O povo clamava, o sacerdote entrava no Santo dos Santos e falava com Deus, sentia a presença de Deus. E você imagina comigo, quando o sumo sacerdote entrava lá dentro, a história vai dizer que ele colocava um vestido longo, em volta desse vestido sininhos na beira da sua cintura, sininhos e uma corda amarrada nas suas pernas. Quando ele entrasse lá dentro, ele teria que tocar aquele sininho para dizer que ele estava vivo, porque para entrar dentro do Santo dos Santos não poderia ter pecado, máculas e nem rugas, tinha que ser totalmente santo. E agora você imagina
O sumo sacerdote entrando dentro do Santo dos Santos. E o povo que estava lá de fora, esperando a chegada do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote chegava, ele dizia: a presença de Deus é linda. A glória de Deus é maravilhosa. É lindo demais poder ouvir a voz dele. É maravilhoso demais poder sentir a presença dele na pele. É glorioso demais poder entrar naquele lugar e ver Deus sacudindo a minha vida. E aquele povo ficava, quem sabe, esperançoso de um dia poder sentir também a presença desse Deus. Você imagina como que era a fé daquele povo? Você imagina, eles criam um Deus que muitas vezes ele só ouviu falar, mas não sentiu a presença dele na pele, porque Deus agia com pessoas relacionadas, por exemplo, Deus falando com Moisés, Deus falava com Abraão, Deus falava com Noé, e o povo, quem sabe, dizia: um dia eu quero poder sentir a presença desse Deus, um dia eu quero, quem sabe, poder sentir a glória desse Deus. Esse sacerdote chegava e dizia: é maravilhoso, é lindo demais. Agora você imagina Deus no céu com seu filho, e o filho dizendo para o pai: pai, um só consegue sentir a tua presença, mas eu posso resolver isso. Deixa eu descer lá, morrer na cruz do Calvário, para resolver essa situação, que todos que quiserem vão poder sentir a presença de Deus. Jesus, ele nasce, Jesus cresce, passam-se mais ou menos 33 anos. O povo, toda vez, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e o povo ficava esperançoso. Hoje o que? Vamos ver o que esse ano Deus reservou para o povo. Vamos ver o que esse ano Deus reservou para o povo, o que Deus vai falar para o povo, como que vai ser a presença que o sacerdote vai sentir esse ano. Na quinta-feira, Jesus está sendo preparado para ir até o Calvário. Jesus é levado a Pilatos, Caifás, Herodes, um passa para o outro e ninguém consegue encontrar nada dele. Na sexta-feira, Jesus ele é crucificado. E à tarde, ele grita uma frase: tudo está consumado. Quando Jesus grita, tudo está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo, onde nós lemos aqui, o véu ele se rasga de alto a baixo. E o tamanho desse véu, ele era tão grande, que alguns historiadores vão dizer que ele tinha mais ou menos 18 metros de altura. E 12 centímetros de largura. Você imagina o tamanho que era esse véu aproximadamente. Você imagina o tamanho desse véu. Que a palavra vai dizer que 2 cavalos de um lado os historiadores vão dizer que 2 cavalos de um lado e 2 de outro não conseguiriam rasgar o véu. E a Bíblia vai dizer, quando Jesus grita na cruz, tudo está consumado. O véu do templo que separava o homem da presença de Deus. Isso é para alguém já começar a dar glória. O véu que separava a presença de Deus da nossa vida, o véu que separava a glória de Deus da nossa vida, ele cai de alto a baixo quando Jesus morre na cruz do Calvário. É Deus, o céu, dizendo: agora não precisa mais sangue de cordeiro, agora não precisa mais sangue de bezerro, agora não precisa mais sangue de animal, porque o sangue de Jesus já foi vertido na cruz do Calvário, para te dar vida e para você sentir a presença de Deus. Aleluia! Eu já estou sentindo essa presença de Deus aqui. O autor dos Hebreus explica mais sobre o efeito da morte de Jesus. Ele vai explicar um pouquinho, e eu vou dizer para você o que a palavra vai dizer. Ele falou da esperança prometida, a qual nós temos por âncora da alma. Quando Jesus ele morre na cruz, é a esperança que o homem tem de poder ir para o céu. Eu amo pregar sobre a cruz, porque é naquele Calvário, é naquele lugar aonde o homem parou de ter uma vida vazia,
É naquele lugar onde o homem parou de apenas conhecer Deus por ouvir falar, mas agora ele conheceu Deus, porque Deus consegue chegar na sua vida, porque agora a gente consegue sentir a presença de Deus na nossa vida. E o autor continua, em Hebreus 6:19, ele vai estar dizendo mais um pouco também sobre isso, seguro e firme, e que penetra além do véu, a âncora da alma, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote sempre. E que era isso ele dizendo, você não vai depender mais de um sumo sacerdote, você não vai mais depender de um homem para entrar lá dentro e sentir a presença de Deus. Quando Jesus na cruz está morrendo, quando Jesus grita, tudo está consumado, e aquele véu se rompendo, e Deus dizendo, agora todos que quiserem podem sentir a presença de Deus na sua casa. Aleluia, aleluia, levante a sua mão aqui nessa manhã. É Deus dizendo nessa manhã de domingo, que não tem mais véu que separa você da presença, não tem mais nada, não tem cortina, não tem homem, não tem ninguém que separa você da presença desse Deus. Você chegou aqui nesse domingo, saiu da sua cama, você está sentado aí, Deus está dizendo para você, a presença dEle pode chegar na sua vida. Muitas vezes alguém pergunta, que presença é essa que nós sentimos na nossa vida? E muitas vezes o seu lado emocional, a sua vida, o seu lado financeiro, a sua vida social está abalada. Às vezes assim, quando você entra na igreja, quando você dobra o seu joelho dentro da sua casa, você sente Deus falando no seu ouvido e dizendo, filho, eu estou contigo. Aquele povo não conseguia ouvir isso. Aquele povo não conseguia sentir essa presença. Só que você percebe que o sumo sacerdote não podia ter pecado. Mas e como que Deus deixa nós cheio de pecados, cheio de erros, cheio de falhas e defeitos, poder sentir a sua presença? A Bíblia diz que Jesus ele ressuscita num corpo ressurreto, um corpo sem sangue, não tinha mais sangue. O sangue no nosso corpo ele serve para muitas coisas, mas uma das principais coisas é para filtrar as sujeiras das nossas veias e limpar tudo. Quando Cristo está lá na cruz do Calvário, morrendo, a palavra vai dizer que todo o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. É como se fosse ligado uma torneira em cima da minha, em cima da tua vida, e o sangue sendo derramado em cima da nossa vida, e todos aqueles pecados, sujeiras, imundícias, sendo perdoados, e Deus dizendo, o meu sangue te livra de todo pecado, o meu sangue te perdoa de toda mácula, o meu sangue te perdoa de todos os defeitos que você tem, porque o sangue foi vertido. Mas esse sangue não foi para nós termos uma vidinha qualquer. Esse sangue não foi para nós vivermos uma vida lavonte, uma vida cheia de pecados. Esse sangue foi vertido para nós se santificarmos a cada dia. Você imagina que antigamente ninguém podia sentir essa presença, mas hoje nós podemos sentir essa presença, mas ela não é de qualquer jeito. O sacrifício da cruz não foi para nós vivermos de qualquer jeito, foi para nós vivermos a nossa vida alinhados na palavra de Deus. Você que está na sua casa, o sacrifício de Jesus, ele foi por você também, ele foi por você. Aquele sacrifício não foi só para um homem, não foi para dois homens, foi para toda a humanidade. Ainda existe alguém que diz, Deus não existe. Se Deus existisse, não existiria fome, não existiria sede, não existiria todos esses problemas que existem. Lembro-me de um vídeo que esses tempos estava passando no Facebook, quem sabe você viu, de um homem que foi até, me lembro agora, isso, de um homem que foi até um cabeleireiro. Quando ele chegou no cabeleireiro, ele estava cortando o seu cabelo, e ele pegou a sua Bíblia, e o cabeleireiro olhou para ele e disse assim, para que tu está lendo essa palavra? Deus, ele não existe. O homem perguntou, por que Deus não existe? E aquele cabeleireiro respondeu, porque se Deus existe, não haveria fome. Se fosse hoje, Deus não existisse, não haveria pandemia. Se Deus existisse, não haveria um problema. Se Deus existisse, não haveria tudo isso que existe, assassinato, fome, desilusão. Aquele homem então cortou seu cabelo e foi na rua.
Por incrível que pareça, a primeira coisa que aquele homem viu quando saiu na rua foi um homem com cabelos grandes, com a barba grande, mal cuidado, maltrapilho. Ele pegou na mão daquele homem e levou para dentro do cabeleireiro e disse: os cabeleireiros não existem. E o cabeleireiro disse: mas é claro que existe. E aquele homem respondeu: então por que existem homens com cabelos grandes, sujos, maltrapilhos, se existe cabeleireiro? E ele respondeu: mas existe, mas é que eles não vêm até mim. E aquele homem respondeu a mesma coisa: Deus existe. É que muitas vezes as pessoas não vão até Deus. É que muitas vezes as pessoas não procuram Deus para resolver os seus problemas. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer: entrega tudo para Deus, que Ele resolve por ti. Entrega a tua causa para Ele, entrega teu problema para Ele, que Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida, que Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer, Ele faz por você. O mesmo autor de Hebreu disse: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer que não é desta criação, porque não é por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo sangue de Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obtendo a redenção, obtendo vida, e vida com abundância, para mim e para a tua vida. Você percebe que a presença de Deus, quando ela é liberada para todos nós, Jesus na sexta-feira morre, e Ele deixa um recado: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Você percebe que quando o véu se rasga, a presença desce para a nossa vida. Satanás, ele se alegra e ele tem festa, porque ele acredita que Jesus morre e tudo acaba por ali. Ele acredita que tudo havia sido encerrado, até o dia em que pelo domingo pela manhã, imagino que num domingo como esse, um dia lindo, as mulheres vão até o sepulcro, irmã Madalena, e quando elas chegam na beira do sepulcro, a pedra que havia sido colocada lá no sepulcro, não havia mais, e um ser do céu desce e diz para ela: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Por que procuras entre os mortos aquele que já não é mais um morto? Por que procuras entre os mortos aquele que já está vivo? Ele está vivo na sua vida, e é por isso que você consegue sentir a presença dele na sua vida. É por isso que você consegue sentir a presença dele na sua casa. É por isso que muitas vezes o câncer, a depressão, a angústia, a desilusão, a tristeza bate na janela da tua casa, mas ela não entra, porque a graça já foi te alcançada na cruz do Calvário. Porque a graça já te alcançou nesse domingo pela manhã. Aleluia! A graça não foi de graça, foi pela morte de Cristo. Mas essa graça hoje está na minha e na tua vida. Por um minuto, levante as suas mãos ao céu. Por um minuto, levante as suas mãos ao céu. Nesse domingo de manhã, Deus está te envolvendo pela graça dEle. Deus está envolvendo a tua vida pela graça dEle. Vamos começar bem esse domingo, para nós termos um dia abençoado. Começa sendo renovado no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, seja batizado pelo Espírito Santo. Comece esse domingo cheio de Pentecoste. Comece esse domingo cheio da presença de Deus. Abre a boca para dar glória, para dar aleluia, porque o véu já foi rasgado. Nada te impede de você sentir a presença de Deus. O câncer não impede, a depressão não impede, a pandemia não impede, a separação não impede, nada impede você de sentir a glória de Deus na sua vida. Jesus, Ele ressuscita. Em Atos capítulo de número 1, se não me falha a memória, os varões galileus estavam olhando para o céu, e um mesmo ser veio do céu e tocou nos ombros dos varões galileus e disse: varões galileus, meu Deus do céu, por que estáis olhando para o céu?
Porque depois que Jesus realiza a sua obra aqui na terra, ele sobe de volta. Ele se responde: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, qualquer dia desses ele vai voltar. Esse mesmo Jesus que foi, qualquer dia desses ele vai voltar. Eu sinto uma forte presença dele quando eu digo isso, porque eu imagino a cena daqueles varões como hoje nós, muitas vezes, olhando, dizendo: Jesus, volta logo. Jesus, a gente não aguenta mais essa terra. Jesus, a gente não aguenta mais esse problema, a gente não aguenta mais essa pandemia, a gente não aguenta mais essas coisas. Jesus, volta! E alguém chega nele e diz assim: ei, varões galileus, vocês mesmos que estão olhando para o céu, eu tenho uma palavra para você nesse dia. E é hoje Deus dizendo para você: eu tenho uma palavra para você. Esse Jesus que um dia subiu, qualquer dia desses ele vai voltar. Ele vai voltar. É claro que tem muitas igrejas por aí, tem muitas coisas vindo novas por aí, tem muita gente por aí que não acredita mais que Jesus irá voltar. Mas então não precisaria existir igreja se fosse para não acreditar na volta de Jesus. A gente sonha com coisas aqui na terra, a gente planeja coisas aqui na terra, mas o maior sonho de um crente é quando Jesus abrir aqueles céus e aparecer com alarido e voz de arcanjo, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós subimos e morarmos com ele na glória. Mas pregador, é muita gente, não vai ter espaço. E ele já dizia: na casa de meu pai tem muitas moradas. Quem sabe lá no céu eu vou ser seu vizinho, mas pode ter certeza de uma coisa: a tua morada está sendo preparada no céu. A tua morada está sendo preparada no céu. Mas eu entendo com isso que aqui na terra, a presença que desceu aqui, a presença que veio quando o véu se rasgou, foi Deus dizendo para você: sinta só um pouquinho daquilo que você vai sentir aqui no céu comigo. Sinta só um pouquinho daquilo que vai ser aqui no céu. Porque lá no céu vai ser você olhando para o rosto de Deus, Ele olhando para o teu rosto e Ele te dizendo: valeu a pena esperar. Valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer. Escuta o que eu vou lhe dizer nessa manhã: tudo que você passa aqui na terra vai valer a pena lá no céu. Fique de pé nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Canta! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a nossa vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está.
Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo que o Senhor realizou aqui nessa manhã, obrigado pelo teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Não somos mais seres humanos vazios, mas por causa da cruz hoje, podemos ser cheios do teu Espírito Santo. Agora, Senhor, derrama sobre a tua igreja uma nuvem, uma chuva da tua glória, é o que nós te pedimos, e assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia.